Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, o programa Conexão Animal. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Sensorial, tudo bom? Aqui Miriam Regina começando mais um Conexão Animal com vocês. Mais uma segunda-feira, a gente aqui juntinho, né? Vamos lá começar a semana no maior pique? Eu tô super contente, eu tô super animada, porque eu adoro a primavera, né? Então agora a primavera começou a firmar, começa o dia fresquinho, depois aquele calor gostoso, com aquela brisinha ainda fresca. Eu amo. E nessa semana, o nosso programa de hoje está muito bacana, porque na semana passada nós tivemos a primeira semana da comunicação animal, que ocorreu do dia 23 a 29 de setembro. Lembra que eu falei para vocês aqui na nossa agenda? Foi um evento online, 100% online. Então, algumas pessoas chamam de comunicação animal, outros de comunicação intuitiva, outros ainda de comunicação interespécie, né? Mas é a mesma coisa. No frigir dos ovos é a mesma coisa, né? Então, o que é isso? É um estudo sobre a forma como nós nos comunicamos com os animais, né? É mais voltado, assim, aos cães e gatos, que é o que a gente conhece mais, que é dos pets. Então, o estudo, ele sempre se volta mais para isso. Mas a comunicação animal pode ser feita com qualquer espécie, tá? E quem trouxe para nós esse evento, quem idealizou esse evento foi a Sheila Valigora. A Sheila Valigora é uma veterinária que foi a primeira pessoa que trouxe para o Brasil esse conceito da comunicação intuitiva com os animais. Então, na Europa, isso já vem sendo trabalhado há bastante tempo, tem vários estudos, tem escolas de formação para terapeutas, tem até acho que escola superior disso, né? Não sei com certeza, eu posso verificar para confirmar para vocês. Mas na Europa já é bem disseminado isso. Portugal é muito forte na comunicação animal. Aí você vai me dizer assim, né? Mas eu já me comunico bem com o meu cachorro, com o meu gato, preciso disso? Eu também comunico com os meus animais. Só que esse conceito, ele vai além. Ele vai muito além, porque eu vou contar para vocês as coisas que me impactaram nesse seminário, né? A gente fala um congresso online, né? Porque foram várias palestras, mas olha, fantásticas. Acho que eu contei para vocês, né? O nome desse evento, ele chama Com Anima, tá? Então, a começar do título, você já vê que a pegada é forte, né? Porque o que é com ânima? O que quer dizer? Com ânima quer dizer com alma, ou comunicação entre almas. E é exatamente assim que ocorre a comunicação intuitiva, tá? Então, não por acaso, né? Os melhores comunicadores, os mais eficientes, são médiuns, apesar que em momento algum é mencionada religião, alguns palestrantes mencionaram espiritualidade, mas a gente sabe que o fato de você ter o seu mediunismo trabalhado ajuda muito, né? Não é necessário, né, que você tenha um estudo mediúnico, que você esteja se desenvolvendo para poder fazer essa comunicação com os animais entre espécies, mas que ajuda bastante, ajuda,
tá? Então, a comunicação entre espécies, ela parte do princípio da comunicação telepática. Fala-se muito disso, da comunicação telepática, que na verdade é um estado natural. A gente pensa assim, puxa, telepatia, mas será que eu sou capaz de fazer telepatia? Só que a telepatia é um sentido, né, na verdade, é uma habilidade natural do ser humano. Só que a gente acabou reprimindo isso durante a evolução. Porque assim, nós usamos tanto a fala, tanto a linguagem falada, as palavras, que a gente acabou se afastando disso. Então, se você observar os cães e os gatos entre si, eles praticamente não emitem som nenhum, tá? Só quando eles são muito bebezinhos, que tem aquele chorinho que é igual o bebê humano. Agora, foram feitos estudos comprovando que, eu sempre conto, né, que eu tenho uma gata falante. Meus gatos são sempre falantes, é engraçado isso. Por que será, né? Aí foi feito um estudo com gatos, comprovando que os gatos, eles miam para se comunicar com os humanos, porque entre eles se comunicam silenciosamente. Então, é normal para o animal usar a telepatia. Então, quando nós abrimos esse canal da telepatia, da comunicação não material, da comunicação mental, eles respondem de uma forma muito rápida, como tudo, né? Em toda terapia, o animal sempre está disposto a receber, a corresponder. Então, os animais, eles são muito, muito acessíveis, né? E esse treinamento de como você ser um comunicador, ele vem através da meditação. Tem várias práticas de meditação e tem outras práticas também, né? Então, é um treino intensivo. Na verdade, quando você vai estudar comunicação animal, além de você estudar as várias linguagens dos animais, linguagem corporal, tudo isso faz parte, né? A gente aprende a desenvolver, desbloquear esse canal da comunicação não verbal, né? E a meditação ajuda muito isso, tá? Então a gente desperta, a gente afina a nossa intuição, por isso que é chamado também comunicação intuitiva, e a gente treina bastante a intuição, tem vários exercícios e a gente vai afinando durante o curso isso, e a meditação é uma das ferramentas muito usadas. E o mais interessante é que essa comunicação interespécies, eu gosto de usar o interespécies, porque ela não é só com animais, ela facilita depois desse treinamento o contato com todos os reinos, com o mineral, com o vegetal e com o animal. Então, quer dizer, existe possibilidade de se comunicar até com insetos, com cristais, com as árvores, e a gente recebe a informação. Então, quer dizer, mesmo hoje, no dia a dia, você, uma pessoa comum, que não pratica a comunicação entre espécies, a gente recebe as mensagens, que nem, por exemplo, às vezes, o seu cachorro olha para você de um jeito que você sabe, ele está querendo água, então, ele está querendo sair para fazer xixi, ele está impaciente com tal coisa, né? A gente que convive todo dia com o bichinho, a gente sabe. Então, isso já só que a gente acha assim, eu entendi pelo olhar dele, eu entendi pela linguagem corporal, mas às vezes é tão natural, é tão simples, que às vezes a gente não percebe que não é a linguagem corporal. Muitas vezes você já captou a mensagem antes de olhar, e aí você olha para ele só para confirmar. Começa a prestar atenção para ver se isso não acontece. E outra coisa interessante é que cada comunicador, que eu aprendi, né, nessas palestras, que cada comunicador tem uma forma própria de se comunicar com os animais. E uma forma própria de receber a mensagem, e cada animal se comunica, o mesmo animal pode se comunicar de forma diferente com cada comunicador. Isso é muito legal. E funciona mais ou menos assim, né? O pessoal aqui que é do axé sabe, né? Mais ou menos como as diversas formas de mediunidade, né? Cada um tem uma habilidade mediúnica, então cada um tem uma habilidade também para
para se comunicar com os animais, tá? Eu volto daqui a pouco para a gente continuar com esse assunto. Personal Design, confecções em poliéster. Dedicação, respeito e qualidade fazem a Personal Design produzir produtos para melhor lhe atender. Camisetas, batas, alacás, toalhas e muito mais. E tudo feito com exclusividade para você. Faça seu orçamento sem compromisso. Mande um e-mail para contato@personalcamisetas.com.br ou ligue 11 34 16 31 57 34 16 31 57 ou visite nosso site www.personalcamisetas.com.br e confira todas as novidades. Estou de volta. Então, como eu estava falando com vocês sobre as formas de comunicação com os animais, né? Então, nós temos comunicadores que literalmente ouvem um animal falando. Eu vi um depoimento de uma comunicadora de Portugal que ela fez uma comunicação com uma égua e essa égua contou para ela ouviu, ela estava lá no estábulo junto com a égua, cuidando de um ferimento que a égua tinha e do nada ela começou a ouvir uma voz chamando e ela ouviu a égua falando com ela, né? Quer dizer, ela ouviu a comunicação mental da égua falando com ela, contando a história. E depois ela mostrou imagem para ela, para a tratadora, né? Então, algumas pessoas ouvem o animal, outras enxergam, elas captam imagens, que nem nesse caso, essa égua, ela fez os dois. Ela mandou uma mensagem telepática e mostrou uma imagem de um determinado momento, de como ela chegou, ela se feriu, né? E porque ela foi encontrada com esse ferimento, tá? No quadril e tal. E ela contou como é que ela se feriu, porque ninguém conseguia descobrir o que tinha acontecido. Ela apareceu assim. E ou imagens mentais, ou ainda as pessoas, alguns recebem mensagem como se fosse uma sensação, tá? Ou a emoção do animal, que é o meu caso. Eu consigo captar a emoção do animal. Tá? Eu não fiz ainda o treinamento da comunicação animal, por isso que eu falo, a comunicação entre espécies, ela é uma coisa natural das pessoas, entendeu? Só que algumas pessoas já vêm já têm essa sensibilidade aguçada e outras não. É igual a mediunidade, algumas pessoas já têm uma facilidade para se comunicar mediunicamente, outras não, outras precisam desenvolver, são mais tempo para desenvolver. A mesma coisa, uma habilidade que você precisa de mais tempo para desenvolver, mas todo mundo tem essa capacidade. E aí é interessante que quando você desenvolve essa capacidade de comunicação com o animal, você também desenvolve a mesma telepatia com os humanos, a sua comunicação com os humanos melhora também. Muito legal, porque você está abrindo esse canal. Então, o treinamento vale para qualquer tipo de comunicação não verbal. Por isso que a gente se comunica com todos os reinos, entendeu? E deixa eu ver o que mais aqui. Eu estou seguindo aqui para não me perder. Então, todos esses tipos de comunicação podem ocorrer. Então, como eu contei, pode ocorrer mais de um tipo de comunicação na mesma comunicação, ou o animal pode se comunicar de formas diferentes, com comunicadores diferentes, então vai depender muito do momento. E tem também aquele caso que o animal, mesmo que você entre em contato com ele, que ele não quer se comunicar, ou então ele manda mensagem, eu não quero, eu não vou responder. Se é gato, eles costumam virar as costas para você, entendeu? Simplesmente não dão bola. Ou então o animal pode simplesmente dizer, olha, não estou preparado, sabe? Ainda dói muito, não quero falar sobre isso. E é muito interessante, e você consegue captar isso, tá?
deixa eu ver o que mais tem. Então, também, o que eu vi, né, nesse congresso, que eu achei lindo, que eu tenho perfeita paixão, é sobre doula da alma. Doula da alma animal, ela vem a partir dos cuidados paliativos. Então, são aqueles animais que já estão em estado terminal. Eu, como tenho muita prática de trabalhar com animais assim, então, muitas vezes, nossa, teve uns relatos assim maravilhosos, muito emocionantes, em que o animal comunicou como ele queria estar nos momentos finais. Ah, eu quero que você cante para mim. Ah, eu quero estar sozinho, quietinho. E não, olha, eu quero estar em casa. Teve o caso de um animal que ele precisaria estar, acho que estava com câncer, já bem terminal. Então ele precisaria ficar internado, né? Na clínica, mas já estava desenganado. E ele demonstrou, a comunicadora entrou em contato com ele, e aí ele falou assim, eu quero estar na minha casa, eu quero estar na minha cama, né? Na minha caminha, eu quero estar com o meu tutor, com a minha tutora. E aí ele foi levado para casa e aí ele fez esse desligamento de uma forma suave, tomou uma medicação, foi levado a medicação para que ele não tivesse dor, ele não tivesse uma agonia muito grande, ele fizesse uma passagem com tranquilidade. Então, a história da comunicação com os animais é uma história de muito amor, de muito aprendizado. Frequentemente, nós humanos temos muito a aprender com os animais. E é muito bacana também para tirar essa humanização, sabe, que a gente às vezes considera. Teve a história de uma cachorrinha que foram levados todos os filhotes dela e tinha ficado só um. E ela tinha essa tristeza de ter sido afastada dos filhotes. Isso agonizava ela. Aí a comunicadora entrou em contato e falou, olha, você sabe que os filhotes não vão voltar, eles já foram doados, tudo. Ela falou, não, eu sei, mas eu sinto falta, porque eles não estavam preparados ainda. Não tinha havido o desmame natural. Então, não é aquela coisa, aquela tristeza. Teve uma outra que teve filhotes, aí a tutora queria saber como é ser mãe, né, para a cachorra. Aí ela falou assim, é normal, né, a mensagem que ela passou foi essa. É normal, eu estou com os meus filhotes, eu tive os filhotes, eu tenho que cuidar, mas os outros cães me ajudam a cuidar quando eu estou muito cansada, que eles já estavam grandinhos, e no caso, a moça era uma criadora, né? Aí a comunicadora falou assim, mas você sabe que eles vão ser afastados de você, né? Que eles vão ser vendidos, doados. Não, eu sei, mas tá tudo bem, eu sei que é assim, então quer dizer, sem drama. Aí ela falou assim, mas é assim, então, com toda mãe? Ela falou, não, cada um é cada um, né? Cada um reage de um jeito. Então, muito, muito legal, assim, você vê os relatos, sabe? É fantástico. Alguns animais enviam memórias, né? Memórias boas ou ruins. Tem o caso de um cachorrinho que foi jogado do carro em movimento e ele mostrou a cena. Então quando ele mostrou essa cena, ele passou uma sensação de raiva, de inconformidade, de tristeza, sabe? Assim, não entendendo por que fizeram aquilo e ele tinha uma mágoa, né? Uma mágoa, mas assim, era uma coisa que beirava raiva mesmo, né? Daqui a pouco eu volto para contar para vocês como que é feito esse treinamento, que é uma coisa bem interessante. Até já! E agora, nosso comentarista vai explicar a regra do impedimento. Veja bem, se o instalador utiliza um tubo que não é a manco, ele está impedido de continuar a obra. A regra evita vazamentos, infiltrações e que você xingue a mãe do instalador, né? Ela não tem nada a ver com isso. Amanco, a marca da inovação. Mais fácil de instalar, não faz sujeira e a obra acaba rapidinho. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco! Amanco! Retornando para mais um bloco para continuar o assunto da comunicação animal, né? Que a gente está abordando essa semana, falando sobre o tema da CONânima, né? Que foi o Congresso sobre Comunicação Animal. Então, numa das apresentações do Congresso, foi citado um caso muito interessante de um cachorrinho
que ele apresentava alguns sintomas, mas no caso desse cachorro foi detectado que esses sintomas que ele apresentava não tinham uma relação direta com a família atual dele, nem com a tutora a qual ele se reportava, né, com a qual ele se identificava. Mas o que foi descoberto através da comunicação com o animal, foi descoberto que ele estava, na verdade, refletindo um problema com a mãe da tutora anterior, porque ele já tinha passado por um outro lar. Então, ele estava nessa ligação com a outra família. Muito interessante, né? Então, eu fiquei bem curiosa sobre esse aspecto e eu consultei o Antônio de Alexandre, aliás, ele está aqui comigo para a gente conversar sobre isso. E ele trabalha com constelação familiar. E ele já esteve aqui conversando com a gente, falando sobre constelação para animais. Então, eu perguntei para ele, como que nesse caso a constelação poderia ajudar com o animal com esse quadro? Fala para a gente, Antônio. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez no programa Conexão Animal. E eu quero saudar a todos os ouvintes da família Sensorial FM, incluindo o pai Ronald Ed de Xangô. Referente a esse tema, é bem interessante porque, sob um olhar sistêmico, o que nós podemos identificar é que este animal ele está em uma fase de transição entre dois sistemas familiares. Então, existem memórias, vamos chamar assim, que ele traz do período em que ele viveu na família inicial e ele continua honrando a essa família. Porém, quando ele chega nessa segunda família, ele passa necessariamente por um período de adaptação. E esse período de adaptação, ele precisa entrar em contato com um novo lar, um novo contexto, a nova energia, né, do ambiente e das pessoas. Para isso, ele tem que ser feito, ser realizado de um modo onde ele tenha a consciência de que a família anterior não o excluiu. Passar a ele, né, um modo de abordagem, dizendo a ele, comunicando a ele, conforme sugerido aqui, né, para que ele não sinta que aquela família o excluiu, mas sim que houve uma transição de uma família para outra. E ele também possa agora, consciente dos novos moldes dessa segunda família, que ele possa se adaptar a isso. Então, na verdade, não existe uma exclusão, segundo a visão sistêmica. Nós não trabalhamos com a possibilidade de excluir uma família, mas de incluir. E quando ele tem essa fonte da família original, né, de comunicação, de memórias, de registros, de energia, e ele tem também a segunda família agora, isso proporciona a ele até uma condição melhor de ter uma vida com muito mais qualidade. É como uma criança adotada, por exemplo. Nós não vamos excluir a família de origem. Nós vamos fazer com que essa criança ela tenha a consciência e a conexão de ambos os sistemas. Eu quero só colocar um parênteses que eu acho muito importante, porque nós estamos falando em memórias, né, que refletem hoje nesse animal, que além da técnica de constelação familiar, dois trabalhos que seriam muito interessantes de serem associados a este animal, um deles também de origem xamânica, que é o Ho'oponopono, né? Então seria interessante que o Ho'oponopono fosse praticado tanto pelo tutor, assim como ela praticar também em relação a este animal, para que essas memórias, né, possam ser dissolvidas, né, e ele tenha uma integração maior com a família agora atual, né? E até porque quando essa família, essa segunda família o adota, ela traz em si, né, um elo de que há uma similaridade do contexto atual dessa segunda família
né? E da família anterior. Esse animal ele se torna um elo. Então, para que este animal possa realmente se integrar sem trazer as questões da família anterior e também para que a família o beneficie, para que ele não passe mais por essa questão das confusões, né, da epilepsia, né, que ele possa também ter nesse trabalho uma condição de não se conectar a isto, porque a família, o tutor principalmente, ele está limpando essas memórias. Então, quer dizer, a cura acontece em todo o sistema, no animal, no pet e também na família. Então, eu agregaria este segundo trabalho associado à constelação. Ok, muito obrigada. Gente, eu vou fazer uma pausa e eu vou voltar novamente com o Antônio, porque eu tenho mais uma pergunta para ele, ok? Até já. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Oi, voltei para mais um bloco e eu vou continuar com o Antônio porque ele comentou com a gente sobre aquele cachorrinho, né, do bloco anterior, que acabou refletindo um problema de um membro da família anterior. Então, a minha questão pro Antônio é a seguinte. Então, quer dizer, se eu adoto um cão, ou que tenha sido abandonado, ou que tenha sofrido maus tratos, ou que eu resgatei, e ele provavelmente pertenceu a alguma família de alguma forma, você disse que ele vai estar integrado nos dois sistemas, certo? Das duas famílias. Então, o que acontece se eu trouxe ele para minha família? Então, a minha família vai sentir influência da família anterior que maltratou o cão, que abandonou, ou que seja o que for. Como que isso vai afetar a minha família? Ou é só o animal que é afetado? Então, essa é uma pergunta bastante interessante e nós percebemos que à medida que nós vamos mergulhando, né, nessa questão, toda essa complexidade vem à tona. Então a gente percebe o seguinte, que eu vou citar aqui como exemplo. Vamos supor que na família original, esse cachorro ele era vítima de maus tratos. Uhum. Ele apanhava, batiam muito nele, enfim. Ele traz com ele o quê? O medo, o receio, o trauma, o receio, as memórias. E aí vamos supor que ele vai agora para uma segunda família. E essa família, ele vem trazendo todo esse trauma, todo esse medo, né? E nessa família ele só recebe amor, ele só recebe carinho. E aí você fala assim, o problema terminou? Não. Porque exatamente o que conecta o animal, o que atrai o animal para esta família é uma similaridade. Então, ele trazendo esse medo de agressividade, pode ser que na segunda família, por mais amor que exista, né, algum dos membros dessa família possivelmente ou foi vítima de agressões ou é um agressor nato. Ou potencial. Mesmo que ele não manifeste isso. Né? Então, a necessidade de ver aí neste processo o que é que faz com que ele continue com medo. Porque o animal vai identificar o mesmo padrão da família original. Ok? Então, quer dizer que quando há uma adoção, ela não é à toa. Não. Que nem a gente fala, muitas vezes o animal escolhe a gente por um motivo. E mesmo nós, quando escolhemos o animal, a gente já escolhe esse animal que tem esse background emocional, energético? Sim, isso é um fato. Né? Assim como acontece com animais, também acontece com os humanos. A gente pegar o caso, por exemplo, uma mulher que sempre se relaciona com homens ou de índole violenta
ou ciumentos, né? Ou alcoólatras, viciados, enfim, né? E ela fala, não tenho sorte, eu sempre caio com esse tipo de pessoa, né? A mesma coisa a gente transfere para o animal. Então, ele, na família original, ele captando, ele se integrando às questões que essa família dispunha nele, ele vai em busca de uma outra família, por isso que tem muitas vezes um animal que foge, né, de casa, né? Porque a família não tem ele não vê essa identificação com a família e ele acaba fugindo. Possivelmente. Porque ele vai continuar honrando, que nós chamamos na constelação, o padrão original. Ele sempre vai em busca desta, entre aspas, fonte, né? Por pior que tenha sido, né? E aí ele vai buscar pessoas que ou têm isso consciente manifestado ou trazem isto, né? Sendo agressores ou sendo vítimas de agressores. Então, no caso dele cair numa família muito amorosa, que não tem, de forma alguma, um perfil de agressão, eles não têm isso na família. Então, isso indica que alguém, em algum momento nesse sistema familiar, pode ter sido vítima de agressão ou ter sido traumatizado com uma agressão que ele viu de repente. Possivelmente. E isso se mostra através de distúrbios de comportamento, que aí pode variar. Ele pode se tornar um animal agressivo, até para honrar aquele que foi agredido, né? Aquele integrante da segunda família que foi agredido, ou ele se coloca numa situação de muito temor, né? Aquele cachorro, aquele gato, enfim, que tem medo de tudo. Ele pode também se tornar, por exemplo, assim, o protetor daquele membro da família, porque às vezes acontece de um animal ele se apegar a um determinado membro e ter um comportamento até obsessivo, mas no sentido de proteger demais. Sim, isso é uma verdade, até porque ele sempre vai estar buscando, ele sempre vai estar olhando só para a família original. Então, o trabalho de constelação é fazer com que nesta integração à segunda família, as questões que promovem distúrbios de comportamento, doenças, né? Enfim, qualquer coisa que tire o animal de equilíbrio, possa ser, neste movimento sistêmico, direcionado, devolvido a quem era daquela família, e aí o animal ele se integra à segunda família, trazendo sim ainda características da família anterior, porém, agora, sem essa questão que influencia negativamente o viver dele nesta segunda família. Aí isso fica apenas como uma memória distante. E aí foi como eu falei no bloco anterior, que é muito importante que as pessoas tenham acesso, pratiquem a questão, né, do Ho'oponopono. E elas podem praticar para os animais, assim como, se a questão for emocional, praticar EFT nos animais. Tá. Né? EFT, que é Emotional Freedom Technique, que significa técnica de liberação emocional. É como se fosse uma acupuntura emocional feita com tappings, né? E você pode fazer em você e no animal. O animal também você pode estimular pontos específicos para desbloqueios emocionais diretamente nele. Ok, muito obrigada, Antônio, pela sua participação e por todo esse esclarecimento. Gratidão, um grande abraço a todos da Sensorial e, mais uma vez, um grande abraço ao pai Ronald Ed de Xangô. Gratidão. Volto daqui a pouco para a gente encerrar o programa, tá bom? Até já. Ô, amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, ó, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia, teu rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio.
Anuncie 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail queroanunciar@sensorialfm.com.br. Olá, estou de volta. Então, aí vocês vão perguntar, mas como que é feito esse treinamento para eu ouvir os animais, para eu entender? Basicamente, tem as técnicas, claro, que eu não tenho como dizer aqui, né? É só no curso mesmo que a gente aprende. Mas, basicamente, a gente aprende a silenciar. Porque o humano é um ser muito barulhento. Então, a gente está acostumado a falar demais. Até tem algumas pessoas que praticam a comunicação e não são comunicadores formados, que eles falam mesmo. Então, eles verbalizam com o cão, ou com o gato, ou com a vaca, com o animal que seja. E eles conversam mesmo com a voz. Mas a gente aprende a trabalhar imagens mentais, a gente aprende a silenciar a voz e despertar a mente. Porque toda a comunicação é feita mental. Mesmo quando você conversa com o seu cão, você fala, o meu cão entende o que eu falo. Quando você fala uma coisa, você cria uma imagem mental automaticamente. Então, os animais, eles conseguem ler essa imagem mental, como se ficasse um balãozinho. Não é frequente, você já não viu isso? De você estar falando com seu cão, com seu gato, e ele olhar um pouquinho para cima, assim, da tua cabeça, né? Aí você fala, o que ele está olhando? Justamente, ele está lendo a sua imagem mental. A gente não percebe que a gente forma, mas quando a gente pensa e cria automaticamente essa imagem mental. Tem um nome que agora eu me esqueci, forma-pensamento. A gente cria essa forma-pensamento e os animais têm acesso a isso. Então, por isso que eles nos entendem, tá? E o que acontece quando a gente afina isso, a gente acaba captando essas formas-pensamento deles também. Só que nós captamos de forma diferente, né? Algumas pessoas conseguem enxergar formas-pensamento, mas a maioria dos humanos não consegue. Então, a gente capta em forma de sensação, de outras maneiras, tá bom? Então, basicamente, a gente aprende a silenciar, por isso que a gente usa a meditação, é essencial para isso. Eu sei que o assunto é muito interessante, para quem ama animal, para quem já se comunica, para quem já consegue fazer as comunicações, é legal porque você vai passar a entender como que isso funciona, entendeu? É muito bacana, eu recomendo, tá? Se eu fizer o curso, eu vou falar para vocês como foi, né? Estou me planejando para fazer. E é isso. A base de tudo é sempre o amor, a dedicação, o quanto você se empenha, como tudo que a gente faz na vida, né? Depende do seu amor, o quanto que você está disposto a se dedicar para que as coisas deem certo, para que você se desenvolva a contento, né? E é isso, é você disponibilizar a sua intuição, a sua sensibilidade para ter acesso a essas informações. Até mesmo, né, como eu disse já, no relacionamento interpessoal, o relacionamento entre as pessoas, se nós usássemos mais a nossa intuição, se nós observássemos mais, porque o que acontece? Que eu falei dessa técnica, né, que a gente tem que calar. Quando você silencia, você passa, tem até umas meditações, né, tem assim uma das práticas no curso da Sheila, é fazer o dia do silêncio. Então, é um dia que você fica completamente em silêncio. Então, você fica em observação, em contemplação, que a gente fala, né? Você passa o dia contemplando o aqui e agora, a natureza, o seu redor, tá? O que está ao seu redor, o ambiente. Então, para a gente se comunicar com os animais, a gente tem que exercer essa contemplação. Os animais exercem muito essa contemplação. Quem nunca viu os cães ou os gatos observando muito todos os animais? Se você der uma paradinha e voltar esse olhar para ver com
como os animais agem, que a gente tem que aprender com eles, a gente tem muito que aprender com eles, eles observam, eles contemplam, eles ficam em um estado meditativo muito tempo. E é assim que eles conhecem o mundo, assim que eles percebem, assim que eles têm aguçado a sensibilidade deles, a intuição deles, e é assim que nós temos que aprender. É isso que nós temos que aprender com eles. Então, quando nós nos calamos e voltamos para dentro de nós mesmos, nos olhamos e com esse olhar nós olhamos a natureza, o que está ao redor, a situação, quando você tem, por isso que a meditação tem crescido tanto, né? Os adeptos de meditação. Porque quando você entra nesse estado contemplativo, você passa a olhar o que está ao seu redor com um olhar diferenciado. Então você passa a notar coisas que você não notava antes. É um olhar mais atento, é esse olhar atento que faz com que você se comunique com o meio, com o seu ambiente, com as outras pessoas e que você consiga ver além do óbvio, além do material. E quando a gente enxerga além do óbvio, aí sim nós estamos aptos a fazer a comunicação. Será que não é por isso que hoje em dia a gente tem tanto problema de comunicação? Porque a maioria dos problemas que nós temos entre humanos se resolveriam com uma comunicação eficiente, mas nós não conseguimos nos comunicar eficientemente. Será que o que falta para nós não é justamente isso? Esse treino nessa contemplação? Então, vamos exercitar a nossa conexão com os animais, não é? E essa conexão com a natureza, com o que está ao nosso redor, esse olhar contemplativo. Esse é o meu convite para vocês para essa semana. Vamos tentar olhar tudo que nos cerca com um olhar contemplativo. E na semana que vem, na próxima segunda-feira, eu estou aqui com mais um Conexão Animal, com mais um assunto super interessante para vocês, como sempre, ok? Boa semana, fiquem na paz, uma semana de vitória, muito axé e vitórias para vocês. Até mais. Tchau, gente. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.